Os pés de soja atingiram 1,5 m de altura, quando a média da soja da variedade Conquista é de 80 centímetros. A produtividade também deu um salto nesta lavoura de 72 hectares. Enquanto a média na região noroeste do estado de São Paulo é de 40 sacas de soja por hectare, numa lavoura como essa, tratada com sistemas biotecnológicos, essa média sobe para 62 sacas por hectare. O segredo parece estar mesmo no sistema biotecnológico, um conjunto de fertilizantes à base de aminoácidos aplicados em todas as etapas do desenvolvimento da planta, desde o preparo da semente. Os aminoácidos, explica o cientista e presidente da empresa que fabrica os produtos, são estruturas das células fundamentais para a formação de proteínas e hormônios nos vegetais. O papel deles é elevar ao máximo as qualidades da planta, como a capacidade de absorver nutrientes e resistir às pragas. Ele trabalha extraindo da própria planta o melhor retrato genético que tem, ou seja, a melhor estirpe da própria planta. Vamos por um exemplo, vamos supor que nós temos uma pedra preciosa, muito bonita. E aí, com o tempo, chove, cai poeira e suja. Depois rola e se deforma um pouco. Então, ela aos poucos vai perdendo seu aspecto original. Esses produtos trabalham na recomposição, fazendo uma limpeza na banda genética, a fim de que se expresse realmente aquilo que é mais bonito, que é mais perfeito a planta possui. Explorando o potencial máximo de qualidade dessa planta. Correto, exploramos o potencial máximo da própria planta, ou seja, tudo que tem aqui, planta mais em função do tamanho, de qualidade e tudo, é a própria planta que tem aqui, não há nenhuma mudança genética, não há nenhuma interação, ou seja, é a planta que tem essa capacidade, tem esse potencial. Não tem nada a ver com transgênicos? Não, não tem absolutamente nada a ver com transgênicos, não, nada. O trabalho é nutricional? É um trabalho nutricional e de informação, para você tentar que a planta sempre te faça a melhor mensagem. Toda a natureza vem de maior a menor. Quando você planta um campo, a primeira colheita é boa, a segunda colheita cai, a outra cai, por quê? Porque a mancha pega a informação, a queda de fitolecinas, a queda de fenóis, de polifenóis no solo. Se você conseguir que a planta mantenha seu retrato íntegro, seu retrato genuíno, ela sobrevive a todos esses fatores de estresse e ela se expressa perfeitamente. Isso se dá de que forma aqui no caso dessa plantação? Aqui nessa plantação se deu de diversas maneiras. Primeiro potenciamos tremendamente a função do rizóbio. A soja é uma planta que estava consorciada, vai muito bem consorciada com o rizóbio nitrogenasa, a qual lhe dá uma grande nutrição de nitrógeno. Nós ativamos a função do rizóbio com moléculas de baixo peso, que seria ricas em ATP, com o qual o rizóbio se estabelece com maior resistência na planta. Depois nós fizemos tratamentos para potenciar o maior desenvolvimento fenológico dela. Então a planta se expressa crescendo, formando entrenós. Então, se você tem bastantes entrenós e você tem a planta sadia, um sistema radicular, sempre a planta vai ter uma tendência a produzir melhor. Logo, todo também é um tratamento integrado de adubação, de acompanhamento, ou seja, não há milagre na agricultura. Na agricultura há trabalho e uma ordenação, não há fatores milagrosos, não. Nos 780 hectares da Fazenda Palmeiras, em Itajobi, interior paulista, a atividade predominante é a criação de gado. 425 hectares estão reservados para pastagens, 170 para a plantação de milho e 72 para o cultivo da soja. O proprietário, o ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, explica que a soja serve para o plantio rotacionado com o pasto, para dar descanso ao solo. Para ele, o crescimento de 60% na produtividade, proporcionado pelo uso de biotecnologia, foi uma surpresa. Não sou plantador de soja, eu planto há alguns anos para refazer meus pastos. Eu planto 2, 3 anos de soja, depois eu refaço o pasto. E do ano passado e deste ano eu comecei a usar esses produtos do Dr. Guerra e me surpreendi. Quer dizer, a mudança na soja foi assim que impressiona todo o pessoal que vem na fazenda. Quer dizer, não só o porte da planta, como a cor, como a carga. No ano passado eu colhi 62 sacos por hectare, que não é o que se colhe na área. E este ano talvez se colha um pouco mais. Mas é que me pareceu uma coisa muito interessante e para mim faz sentido. O que o Dr. Guerra diz é que nós temos que trabalhar na tecnologia para melhorar o estado nutricional da planta e para que ela tenha todo o seu potencial. E é isso que aparentemente está acontecendo aqui. Até agora trouxe só vantagens, então? Eu estou satisfeito, não me queixo não.
Alguma redução com relação ao uso de defensivos, maior resistência das plantas? Sem dúvida, nós costumamos fazer 3, 4 pulverizações. Agora esse ano, por exemplo, teve uma área que foi feita só uma pulverização e teve uma área que foi feita uma pulverização com metade da dose. De maneira que a contaminação da lavoura é muito menor do que habitualmente a gente está acostumado a ver. Há uma redução significativa de agrotóxico, eu diria mais da metade. A soja cultivada na Fazenda Palmeiras, da variedade Conquista, tem alto potencial produtivo e boa adaptação de plantio. É uma ótima opção para locais com incidência de nematóides. Pode ser utilizada em plantios antecipados e em áreas irrigadas. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o João, ele que é o administrador aqui da Fazenda Palmeiras, e ele vai contar um pouquinho pra gente do procedimento que foi adotado nessa lavoura de soja. Então, João, que tipo de trabalho vocês desenvolveram aqui nos últimos 2 anos? Nós fizemos um tratamento normal, como é de rotina, e introduzimos na inoculação da semente um produto à base de PT1, que é da LBE, para aumentar, certo, o poder de inoculação por parte da planta. Isso vem a dar uma planta mais vigorosa, mais resistente e com poder de resistência a um estresse hídrico maior. A partir daí, nós utilizamos o produto da LBE de um outro classificativo, que é no caso o fósforo, no momento que nós fazemos a aplicação do herbicida pós-emergente. Naturalmente, como o herbicida pós-emergente é um herbicida utilizado para combate de folhas largas, e a soja também folha larga, ela fica estressada. Nós usamos, no caso, o P-alfa da própria LBE para limitar esse estresse da planta. Com a limitação desse estresse, nós ganhamos em torno de uma cultura que é, no caso a nossa, de ciclo de 135 dias, aproximadamente 10% anti-estresse. Com isso a planta se desenvolve, certo? Se vitaliza mais e tem uma capacidade maior de produção, chegando à sua expectativa genética produtiva. E no final, a partir do momento que nós temos a formação de vagens, nós aplicamos o K-alfa. O que vem a ser o K-alfa? É um produto à base de potássio, que vai auxiliar a planta na formação final dos grãos e na própria maturação e, consequentemente, ter uma produção mais uniforme a nível de grãos. O que nós temos sentido no Brasil é que o sujeito cultiva uma determinada área, de uma determinada cultura, e muitas vezes, num determinado local, o grão tem um tamanho e no outro. E isso não acontece quando se usa esse produto. A uniformidade é total. A partir daí, é aguardar esse resultado aqui que a gente está vendo. Aguardar esse resultado que vocês estão observando à frente. Que mudanças que você observou nessa plantação depois do uso desses procedimentos? A princípio, uma formulação de nódulos, né, e de rizóbios que auxilia a planta na fixação de nitrogênio do ar para o solo, bem maior. Em seguida, uma formação radicular da planta maior, já que a planta está melhor nutrida. E, posteriormente, uma resistência maior também a pragas, já que a planta bem nutrida, a praga, normalmente, ela entra menos, ela tem uma incidência menor, e quando tem uma incidência razoável, a gente entra, às vezes, com meia aplicação de um determinado defensivo. Jamais utilizamos uma aplicação total, sendo que nos anos anteriores, antes de aplicar o produto, nós utilizamos de 3 a 4, às vezes até 5 aplicações para controlar. No caso, lagarto, besouro indiamin e mesmo percevejo. E nos últimos anos, a gente tem observado, que nem no caso desse ano, até mesmo o percevejo, a sua intensidade é baixa. Vocês reduziram em quanto por cento a aplicação de defensivos aqui? Em torno de 70% a 80%. Isso varia de ano para ano e do clima de um ano para o outro. Quanto à produtividade, João, o que você observou? Produtividade, nós passamos de em torno de 46, 45 sacos por hectare, já no primeiro ano para 56, no segundo para 61, e esperamos atingir pelo menos 65, talvez até 70. Nós temos que colher agora para ver o que nós temos condições de produzir. E quanto aos custos de uma lavoura como essa? Os custos de uma lavoura como essa, ele acrescenta em torno, com os produtos da LBE, em torno de 8 a 9% do custo. E isso, em termos de benefício, nós temos um benefício altamente vantajoso sobre o custo. Hoje, para nós, o nosso custo está em torno de R$ 700, R$ 710 por hectare. Se nós colhermos aqui em torno de 65 sacos por hectare e vendemos uma média, vamos supor, de R$ 18, nós vamos ter aí aproximadamente
R$ 1.200, certo? Por hectare, o que nos dá uma grande margem para um ano atípico, um ano em que a produção esteja em alta e o preço do mercado mundial venha cair bastante, nós vamos ter uma reserva para nos manter, se trabalharmos dessa forma. Agora, se a gente trabalhar no sistema convencional e produzir 45 sacas por hectare, 42, 40, quando se produz muito, e nós vamos trabalhar quase no limite, porque se nós multiplicarmos isso por 18, vai dar 720. Se nós tirarmos o custo da LBE, que seria em torno de 60, 80 reais por hectare, ou no máximo 100, nós teríamos uma limitação muito pequena em termos de benefício. É vantajoso. É altamente vantajoso. E o exemplo está comprovado, né? Tá certo.